Arthur é um rei implacável que governa o mundo com seu poder. Em sua ascensão ao poder, ele aniquilou seus inimigos, reduziu cidades inteiras a cinzas com fogo nuclear e cometeu atrocidades indescritíveis, tudo em busca de dominação. Mas, um dia, ele se encontra refletindo sobre os terríveis atos que cometeu. Um profundo sentimento de culpa o consome, e no momento seguinte, ele sucumbe. À medida que ele lentamente afunda no abismo, uma voz ecoa pela escuridão, oferecendo-lhe uma segunda chance e avisando-o para não desperdiçá-la desta vez. Alguns momentos se passam, Arthur abre os olhos e vê duas pessoas olhando para ele. O homem a seu lado é Reynold e a mulher, Alice. Gradualmente, Arthur percebe que essas duas pessoas são realmente seus pais e que ele acabou de nascer, apenas um minuto atrás. Ainda é difícil para ele aceitar o fato de que ele é um bebê novamente. Ele tem uma cabeça grande, não pode falar e a cada poucas horas suja a fralda sem controle. Então, perdeu completamente sua autonomia. Mas, então, algo chama sua atenção, que é ainda mais estranho do que sua situação atual. Ele observa enquanto seu pai canaliza energia para seus punhos e destrói uma enorme rocha em pedaços. Arthur fica maravilhado, pois esse é um poder completamente desconhecido para ele, mesmo depois de todos os anos governando o mundo. No entanto, ele não se mantém atento ao seu redor e uma pedra acaba caindo bem em sua cabeça. Alice corre até ele e começa a usar magia para curar o ferimento. Reynold pode ter apenas mostrado sua força mais cedo, mas quando ele está sério, esses punhos não são brincadeira, porque ele pode derrubar um javali com um único golpe durante a caça. Pelo que testemunhou, Arthur percebe duas coisas importantes. Primeiro, este mundo é tão perigoso que é normal as pessoas carregarem armas para se manterem seguras. E segundo, se ele quiser viver livremente neste lugar, ele precisará aprender a lutar. Com o passar dos meses, o corpo infantil de Arthur ganha força suficiente para ele se mover de forma independente finalmente. Agora que Arthur pode se mover livremente, ele não perde tempo em colocar seu plano em ação. Quando chega ao seu destino, ele abre a porta da biblioteca da casa e pega um livro. Depois de passar por um dos livros, ele descobre que este continente se chama Dikan e é dividido em 3 reinos. O reino Darvi, uma nação subterrânea habitada por anões, o reino Alenor, lar dos elfos que residem nas profundezas da floresta, e o reino Sapen, uma nação governada por um rei. Arthur percebeu que o nível tecnológico deste mundo estava subdesenvolvido, e a razão por trás disso era a existência da magia. As pessoas aqui conseguem usar magia canalizando mana dentro de seus corpos. Existem duas maneiras principais: aumento e conjuração. O aumento requer a circulação de mana pelo corpo, o que concede ao usuário imensa força, defesa aprimorada e agilidade aumentada. Por outro lado, os conjuradores são capazes de enviar seu mana para fora do corpo para manipular e controlar qualquer fenômeno que desejarem. Mas Arthur não encontra nenhum detalhe sobre a magia de cura, que Alice usou mais cedo, levando-o a assumir que ela pode ser uma exceção rara. Com base no que Arthur pôde reunir, a maioria das pessoas começa a manifestar seu mana quando chega à puberdade. Arthur acha isso fácil de entender, porque em sua vida passada, ele ascendeu ao poder devido à energia natural de Ki que fluía dentro dele. Funcionava exatamente da mesma forma que o mana, então ele concentra toda sua energia testando se consegue provocar uma resposta. E, como esperado, um núcleo de mana começa a se formar. Antes que ele tenha a chance de continuar seu treinamento, sua mãe finalmente consegue encontrá-lo. No entanto, ao pegá-lo no colo, ela percebe que há algo diferente nele. Arthur começa a se preocupar que ela possa ter sentido mana dentro dele, mas na verdade, ela simplesmente percebe que Arthur havia sujado a fralda mais uma vez. Sua mãe decide levar Arthur para dar uma volta pela cidade, e Arthur está particularmente empolgado com isso, que será uma chance de coletar informações valiosas sobre este mundo. Ele consegue avaliar o nível de tecnologia dessa nação apenas examinando as armas que são vendidas ao público em geral, e ele também encontra vários materiais que nunca tinha visto antes. Embora essa nova vida tenha sido bastante limitante, Arthur aprendeu a gostar de viver com pais amorosos. Em sua vida anterior, Arthur foi deixado sozinho desde o começo, sem nenhum kit inicial, forçado a viver toda a sua infância em um orfanato e nunca teve a chance de experimentar o amor paternal. Então, essa é uma boa mudança para ele. No dia seguinte, Arthur está parado perto da janela e observa enquanto seu pai começa a praticar no quintal. Ele está interessado em ver as aplicações de magia de perto novamente, enquanto Reynold começa a circular mana dentro de seu corpo. Eventualmente, pedras começam a levantar do chão e Reynold faz parecer que isso é apenas a coisa mais incrível do mundo. Assistir seu pai exibir tal poder inspira Arthur e começa a treinar também. Mas, justo quando ele está prestes a descer da mesa, Alice o avisa de que é hora de sua soneca. Arthur ainda não consegue falar, então quando eles passam pela estante de livros, ele começa a resmungar, mas Alice lhe diz que é hora de dormir, e não há espaço para livros naquele momento. Normalmente, Arthur não teria chance em uma situação como essa, mas recentemente ele descobriu um movimento lendário, o biquinho. Então, embora Alice ainda planeje colocá-lo para dormir, ela acaba cedendo e permite que ele leia seu livro. Uma vez que Arthur está sozinho, ele começa a treinar com seu mana, e ao longo dos últimos 2 anos, ele conseguiu se tornar bastante habilidoso nisso. Agora, com um pouco mais de foco, ele deve ser capaz de lançar seu primeiro feitiço, mas Arthur calcula mal
mal à força de seu mana e acaba fazendo a casa inteira explodir. Seus pais estavam do lado de fora quando a explosão ocorreu. No entanto, não demora muito para que eles percebam que Arthur ainda estava dentro de casa quando a explosão aconteceu. Então, eles imediatamente correm para ver se ele ainda está vivo. No entanto, quando Reynold chega à biblioteca, ele fica atônico ao descobrir que não só Arthur está completamente ileso, como foi ele quem causou a explosão. Ele se ergue com orgulho e olha para seus pais, mas esquece completamente que a casa está desabando ao seu redor. Ele tenta correr, mas suas perninhas de bebê não conseguem mais suportá-lo, fazendo parecer que este é o fim para ele. Felizmente, tanto Alice quanto Reynold correm para resgatá-lo. Arthur fica um pouco atônico, já que é a primeira vez que alguém coloca sua vida em risco para salvá-lo. Ele ainda não está acostumado a ter pessoas que se importam com ele dessa forma, então quando ele a vê chorando, não consegue evitar e começa a chorar também. Em sua vida antiga, ele nunca teria feito algo assim, porque se esperava que ele fosse um rei implacável. Houve uma vez que um homem tentou assassiná-lo. Após sua captura, todo o conselho se reuniu pronto para julgar seus crimes. E não só isso, mas também pretendiam enviar a esposa e o filho do homem de volta para sua terra natal, um destino que significava tortura. O homem implorou a Arthur pedindo que poupasse sua família, já que eram inocentes e não mereciam sofrer por suas ações. Em um ato de compaixão, Arthur escolheu executá-lo ali mesmo. Mas hoje em dia, ele treina ao lado de seu pai. Agora, vendo o quão decidido Arthur está em continuar com a espada, Reynold opta por usar também. E para apimentar um pouco mais as coisas, ele decide melhorar sua espada usando mana. Mas para sua completa surpresa, Arthur faz exatamente a mesma coisa e corta a espada de Reynold com facilidade. Após testemunhar isso, Reynold chega à conclusão de que Arthur é talentoso demais para ele treinar adequadamente. Então ele começa a considerar a ideia de encontrar um instrutor profissional para ele e vai para dentro de casa para discutir isso com Alice. Alice rejeita imediatamente a ideia, dizendo que não vai mandar Arthur para alguma cidade distante apenas por causa do treinamento. Ela e Reynold acabam discutindo sobre isso por vários minutos. Arthur, cansado de todo aquele vai e vem, interrompe e sugere que eles simplesmente o acompanhassem até a cidade. Ambos decidem que é uma ótima solução e, sem perder tempo, começam a se preparar para a viagem. No dia seguinte, uma carruagem aparece para levá-los à cidade. Eles farão a viagem junto com alguns de seus antigos amigos, e Arthur os reconhece imediatamente como o grupo que ajudou Alice e Reynold a construir a casa depois que ele a destruiu acidentalmente. Todos fazem parte de um grupo chamado Os Dois Chifres. O líder Adam se aproxima e se apresenta a Arthur. Depois Angela faz o mesmo, puxando Arthur direto para seu peito e quase o sufocando no processo. Felizmente, pouco antes de Arthur perder a consciência, Deran intervém e o tira de Angela se apresentando no processo. Ele é bem mais descontraído e simplesmente dá um high five em Arthur. É então que Arthur vê uma garota em cima da carruagem. Ela não diz uma palavra, então os outros comentam e avisam que Arthur que o nome dela é Jasmine. Finalmente, o último membro do grupo é Ellen, a arqueira. Agora que as apresentações terminaram, é hora do grupo partir. Aqui as pessoas ainda dependem de carruagens puxadas por cavalos para se locomover, enquanto ele recorda de sua vida passada quando comandava uma frota inteira de navios voadores à disposição. Depois de passar a maior parte do dia na estrada, o grupo faz uma pausa para descansar e comer, montando um acampamento temporário, mas no momento em que param, um bando de lobos lança um ataque repentino. As feras avançam de forma imprudente, apenas para serem rapidamente derrotadas pelos aventureiros experientes, que as eliminam em apenas alguns momentos. Nesse momento, Alice nota um pequeno ferimento no braço de Reynold e oferece-se para curá-lo. Mas, antes que ela comece, Jasmine rapidamente diz para ele esperar um pouco. O restante do grupo imediatamente se reúne ao redor de Alice para vigiar. Como curandeiros com suas habilidades são extremamente raros neste mundo, se alguém testemunhasse Alice usando magia de cura, ela facilmente se tornaria um alvo por causa disso. Com Reynold totalmente curado por Alice, o grupo retoma suas atividades anteriores. No entanto, Adam ouviu muito sobre a força de Arthur e quer ver isso de perto. Adam instrui Arthur a se preparar, já canalizando mana para sua lança. Sem hesitar, Arthur segue o exemplo fazendo o mesmo com sua própria arma. No momento que a luta começa, Arthur concentra magia em seus pés. Quando ele está prestes a colidir com Adam, ele de repente desaparece apenas para se materializar atrás dele. Isso deveria ter sido a abertura ideal para Arthur acertar o golpe, mas suas pernas curtas e desajeitadas de bebê o traem. Arthur e Adam começam a lutar. Seu corpo leve não consegue competir com a força de um aventureiro experiente. Ele acaba sendo lançado para o ar. Felizmente, os outros o pegam antes que ele atinja o chão e começam a repreender Adam por quase machucar Arthur. Mas Adam se defende dizendo que não conseguiu segurar porque Arthur é forte demais. Nesse momento, Jasmine se aproxima e acidentalmente assusta Arthur. Ela ficou realmente impressionada com a luta dele. Então, pergunta se ele pode lhe mostrar como fazer aquilo que ele fez com a magia nos pés. Mais tarde, enquanto Arthur está lendo um livro de magia dentro da carruagem, Jasmine também está lá por algum motivo simplesmente olhando para ele. E definitivamente não é por acidente. Ela aproveita cada oportunidade para ficar perto de Arthur. Na manhã seguinte, Jasmine dá a Arthur uma faca para agradecê-lo por lhe ensinar a técnica. Fica bem claro que ela tem sentimentos por ele. Alguns minutos depois, todos voltam para as carruagens e continuam a viagem. Mas enquanto Arthur está lendo seu livro, a carruagem é de repente atacada por bandidos. Eles estão sendo atacados por bandidos e a carruagem está completamente cercada. O líder dos bandidos ordena que seus homens capturem as mulheres e crianças para que possam ser vendidas como escravas. Com isso, todos os bandidos avançam e os aventureiros fazem tudo o que podem para empurrá-los de volta. Em certo momento,
momento, o líder dos bandidos arremessa Reynolds para dentro da carruagem, deixando-o gravemente ferido. Alice imediatamente quer correr para curá-lo, mas Reynolds a avisa para se manter distante. Se os bandidos descobrirem a habilidade dela, ela se tornará o próximo alvo deles. Em vez disso, ele urge Arthur a pegar Alice e fugir o mais longe possível. Arthur hesita, não querendo abandonar seu pai, mas Reynolds insiste, revelando que Alice está grávida de seu irmão, e manter ela segura deve vir em primeiro lugar. Percebendo a urgência, Arthur concorda. Após vários minutos correndo, Arthur acha que já colocaram distância suficiente entre eles e os bandidos, mas ele não poderia estar mais errado. Um bandido está os observando de um penhasco acima e esse sabe como usar magia. Ele lança um feitiço de vento diretamente contra eles. Arthur não percebe ele imediatamente, e quando finalmente percebe, o feitiço já está a caminho. Então a única coisa que ele consegue fazer é empurrar Alice para fora do caminho e tomar toda a força do ataque para si. A explosão de vento derruba Arthur para trás. Então, enquanto ele cai do penhasco, ele pega a faca que recebeu de Jasmine e atira no bandido. A faca atinge o bandido e a corda se enrola firmemente ao redor de seu tornozelo. Isso dá a Arthur a chance de puxá-lo para fora do penhasco também. Os aventureiros rapidamente tentam usar magia para pegar Arthur, mas a essa altura ele já caiu longe demais para que possam alcançá-lo, o que significa que Arthur está praticamente condenado. Arthur reflete sobre sua vida. Embora o fim esteja próximo, ele sente uma estranha sensação de calma, sabendo que conseguiu proteger a família que significa tanto para ele. Ele finalmente entende porque aquele homem em sua vida anterior estava tão determinado a proteger seus entes queridos. Arthur não hesitou nem um segundo quando se tratou de sacrificar sua mãe. E embora ele não se arrependa do que fez, uma parte dele ainda gostaria de ter ficado com eles por mais um pouco. Contudo, algo acontece e ele ganha mais uma segunda chance, dessa vez sozinho. Após sofrer aquela queda mortal, Arthur de alguma forma consegue se arrastar para fora do rio e cambaleia até uma caverna. Mas nesse exato momento, ele se vê encarando diretamente os olhos de uma criatura horrível. Ele tenta um ataque surpresa contra a fera. No entanto, o monstro o afasta com facilidade no ar e o manda relaxar. A criatura insiste que não é maligna e só quer ser amiga, mas Arthur não acredita em uma só palavra. De qualquer forma, ele ainda está gravemente ferido e seus machucados não vão cicatrizar se ele não comer algo. Então que o monstro começa a colher frutas da parede da caverna. Ele diz a Arthur para comê-las, mas, nesse momento, suas feridas finalmente cobram seu preço, chorando desesperadamente. O monstro o repreende, dizendo a Arthur para parar de chorar. A mente de Arthur se enche de perguntas, mas a criatura interrompe, recusando-se a responder qualquer coisa até que ele coma as frutas. A princípio, Arthur hesita desconfiado, mas no momento em que dá a primeira mordida numa das frutas, se surpreende ao perceber que são realmente deliciosas. Depois de se empanturrar, Arthur se vira para o monstro e pergunta se ele sabe como seus pais estão. A criatura explica que não pode sair da caverna, então não pode verificar, mas que possui uma habilidade que permite ver grandes distâncias. Usando esse poder, ela gera uma tela e mostra a Arthur que seus pais conseguiram derrotar os bandidos restantes, então ainda estão vivos e a salvo. Arthur fica radiante ao receber uma notícia tão maravilhosa. Agradecido, ele agradece ao monstro por confirmar que seus pais estão bem, percebendo que ficará ali por um tempo. Decide que o melhor a fazer é se dar bem com sua nova e estranha companheira. O nome dela é Sylvia e ele descobre que, na verdade, ela é gentil. Nos dias que se seguiram, Arthur permaneceu na caverna comendo e descansando para permitir que seus ferimentos se curassem. Sylvia nunca saiu do seu lado, cuidando dele o tempo todo. Quando finalmente recuperou suas forças, Arthur estava desesperado para voltar para casa, mas Sylvia o alertou que ele não sobreviveria à viagem de volta sozinho. A caverna onde está agora fica nos arredores da floresta dos elfos, e essa parte da floresta está infestada de todo tipo de feras mágicas e bandidos cruéis, muito mais do que Arthur poderia enfrentar. Alguns dias se passam, depois de terminar seu treinamento com a espada naquele dia, Arthur se senta sobre uma pedra para começar a treinar o uso de mana. Sylvia fica impressionada ao ver que uma criança tão jovem já possui um núcleo de mana, então ela estende a mão e uma grande quantidade de mana começa a se acumular ali. Arthur fica impressionado, pois Sylvia está basicamente reunindo mana ao mesmo tempo em que conjura sua magia. E se um dia ele conseguisse aprender a fazer aquilo, não há dúvidas de que se tornaria incrivelmente poderoso. Dito isso, antes mesmo de pensar em ensiná-lo, Sylvia faz uma pergunta: o que Arthur pretende fazer com aquele poder que vai conquistar ao dominar essa técnica? Mas ao refletir, lembra de como sua família e seus amigos quase foram completamente destruídos. Então ele responde que usaria seu poder para destruir qualquer pessoa que ousasse machucar sua família. Sylvia não gosta da resposta, dá um peteleco forte na testa de Arthur, jogando para trás. Irritada, diz que jamais compartilharia suas habilidades com alguém que pensa dessa forma. Arthur retruca, dizendo que querer destruir seus inimigos é algo natural. Para provar seu ponto, Sylvia pressiona suavemente um único dedo contra a testa de Arthur e explica friamente. Com esse mesmo toque, ela poderia quebrar seu crânio como um ovo, ou apenas roçar levemente sua pele. Então ela pergunta, qual desses ele preferiria experimentar? Arthur não quer ir de arrasta, então responde que prefere o toque gentil. Sylvia diz que é fácil deixar que suas ações sejam guiadas por raiva e ódio, mas uma vez que você entrega isso, sua vida vira um ciclo vazio e interminável de ódio. Por isso pergunta mais uma vez, o que você vai fazer com esse poder? Arthur para pensar, mas dessa vez sua mente se volta aos sorrisos alegres das pessoas que ele ama. Com isso em mente, ele responde que seu objetivo é usar sua força para proteger aqueles que ama. Sylvia, satisfeita com a resposta, acha muito melhor do que a anterior.
inferior. Enquanto isso, fora da caverna, uma criatura muito parecida com Sylvia parece estar rastreando-a. Está cada vez mais perto de encontrá-la. Sylvia de repente sente a aproximação de alguém, então empurra Arthur para dentro de um monte de pedras e manda ele ficar quieto. Sem entender o que está acontecendo, Arthur espreita por entre as rochas e vê outro monstro que se parece exatamente com Sylvia. Ela parece reconhecer quem é e fica surpresa por ter conseguido encontrá-la ali. Mas o segundo monstro não quer perder tempo e exige que Sylvia vá com ele. Sylvia simplesmente responde não, então ele começa a atacá-la imediatamente. Arthur quer correr para ajudá-la, mas então ouve a voz de Sylvia em sua mente dizendo para ele não se preocupar com ela. Ela dispara um enorme ataque contra o outro monstro, que bloqueia a explosão. Ele, porém, avisa que ela está sendo tola, pois com o estado atual de seu corpo, ela não sobreviverá a usar tanta energia. Sylvia sabe muito bem disso, mas não se importa. O inimigo lança mais uma explosão contra ela e Sylvia não pode se esquivar. Se o fizesse, Arthur seria atingido. Então, ela usa o seu poder para interceptar o golpe e parar o tempo por um breve momento. Com o tempo congelado, Sylvia chama Arthur para sair de onde está escondido. Ela precisa agir rápido para colocá-lo em segurança. Rasga então a fenda dimensional que vinha preparando. No entanto, por causa dos ferimentos e do lançamento apressado e incompleto do feitiço, o portal não leva Arthur para casa. Em vez disso, se abre em um espaço vazio e desconhecido. Ela pergunta mais uma vez o que ele pretende fazer com o poder que conquistou. Sem hesitar, Arthur responde que usará seu poder para proteger sua família. Isso é o suficiente para tranquilizar Sylvia. Agora, ela sabe que ele não usará sua força de forma egoísta. Antes que ele parta, há algumas coisas que Sylvia queria lhe entregar. Então, ela cria um ovo e uma pena bem na frente dele. Ela diz a Arthur para embrulhar o ovo com a pena e cuidar bem dele. E como presente final de despedida, ela imprime sua vontade no corpo de Arthur na forma de uma marca em seus braços. Arthur, confuso, pergunta o que ela está fazendo, mas Sylvia não tem mais forças para explicar. Ela apenas diz que um dia ele descobrirá como usar aquilo, mas infelizmente ela não estará mais presente para ensinar. Embora Sylvia se sinta profundamente triste por não ter a chance de ver Arthur novamente, o tempo está se esgotando. Ela o empurra gentilmente, incentivando-o a atravessar o portal. Arthur entende, pega os presentes que ela lhe deu e entra. Mas, no último segundo, ele muda de ideia e começa a implorar para que Sylvia vá com ele. Mas ela não pode fazer isso. Então, ela fecha o portal e envia Arthur para longe. O tempo volta a correr e Sylvia é atingida pela explosão do outro monstro. Algum tempo se passa e Arthur recobra a consciência no chão, jurando honrar o desejo de Sylvia. Mas, antes de mais nada, ele precisa descobrir como escapar daquela floresta interminável. E é por aqui que o recap termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.